Oi, gente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Fernanda, sou advogada, sou dona de casa, sou estudante, sou multitarefas, certo? E agora sou quase uma tentante, né? Como eu falei para vocês, eu acho que tem uns 2 vídeos isso, que eu falei para vocês que eu casei, né? No dia 10, na verdade, de dezembro. E vou começar a tentar engravidar, né? O projeto era começar a tentar, né, engravidar a partir do nosso casamento, mas não foi possível porque a gente não tinha feito ainda plano de saúde. E era uma vontade minha fazer plano de saúde, como a gente não tinha feito, então a gente optou por esperar mais um pouquinho. E hoje eu quero justamente conversar com vocês sobre isso. Será que vale a pena fazer plano de saúde? Ou será que o SUS atende muito bem e a gente pode sim ter nosso bebê pelo SUS? Gente, eu vou falar com base na minha experiência de alguns familiares próximos, tá? Que tiveram os seus bebês pelo SUS. E também vou falar alguns valores aqui em relação aos planos de saúde que eu pesquisei aqui na minha cidade. Então, com relação ao atendimento no SUS, eu posso falar com base na experiência da minha irmã, mais nova, né? Porque ela teve o bebezinho dela lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é uma maternidade de urgência, porque o parto dela foi um parto realmente de urgência, né? Porém, o que é que acontece? Antes da minha sobrinha nascer, a minha irmã já tinha ficado grávida de uma outra gestação, certo? E a gravidez dela também era de risco, só que o médico não identificou isso ao longo do pré-natal. Ela estava fazendo o pré-natal dela, salvo engano, eu não sei ao certo se era uma enfermeira ou era uma auxiliar de enfermagem. Eu sei que não era com a médica. Ela nem sempre tinha atendimento com a médica, geralmente era enfermeira. E aí, ao longo de todos os 7 meses, né, de gestação, tava tudo tranquilo, tudo normal. Porém, de 6 meses para 7 meses, a barriga dela cresceu muito e eu ficava assim, tem alguma coisa errada. Como é que pode sua barriga estar tão grande desse jeito? Parece que você já tem 9 meses. E o que aconteceu? Um belo dia, a minha sobrinha simplesmente parou de mexer dentro da barriga da minha irmã. E a minha irmã achou estranho, mas enfim, inexperiente, né? Falou, não, deve ser normal. Só no dia seguinte, né? Ou seja, a minha sobrinha parou de mexer em um dia. E só no dia seguinte foi que a minha irmã veio me falar. Inclusive foi até o dia do aniversário dela, né? Foi uma coisa assim muito traumatizante. E o que aconteceu? Na hora que ela me contou que a minha sobrinha já não estava mexendo desde o dia anterior, eu disse, não, vamos para a maternidade. E aí nós fomos lá para Nossa Senhora de Lourdes, chegamos lá, o rapaz fez todo o atendimento dela, né, inicial, levou ela para uma sala lá específica para ouvir o coração. E aí não foi possível mais ouvir o coraçãozinho da minha sobrinha. A minha sobrinha já tinha, né, morrido dentro da barriga da minha irmã. E foi um trauma muito grande. Eu tava com a minha irmã nesse momento. Eu chorei muito. E eu fiquei com isso, sabe, na minha mente. Então, assim, eu não tenho uma boa experiência para passar para vocês com relação ao atendimento do SUS. O médico falou que talvez tenha tido muito líquido na barriga dela. Não soube explicar direito. Na verdade, a gente nem sabe a causa da morte. O que foi que levou a criança a simplesmente morrer dentro da barriga da mãe. E aí, o que aconteceu? A minha irmã, ela teve que ficar 5 longos dias com o bebezinho morto dentro da barriga dela, porque eles queriam fazer um parto induzido. E nada de minha irmã dilatar, nada de sentir dor, e aí eles induziram, colocaram remédio para ela poder sentir dor. E depois de 5 longos dias de muita dor e muito sofrimento, a minha irmã então conseguiu liberar, né, a minha sobrinha, porque queriam fazer um parto normal, mesmo a criança morta, porque
Quando a criança está viva, a criança também faz força para sair, mas a criança morta, como é que acontece? Então, assim, foi um sofrimento absurdo. Logo em seguida a esse fato trágico que aconteceu na minha família, a minha priminha também morreu, salvo engano, na barriga da mãe, ou foi nascendo, alguma coisa assim. Eu não sei dizer ao certo, porque a minha prima, ela não quis falar sobre o assunto. Ela ficou, eu acho que, muito traumatizada. E quando eu fui visitá-la, ela falou sobre várias coisas, menos do que aconteceu, o porquê que a criança veio a falecer. Eu sei que ela, se ela não nasceu morta, ela morreu logo em seguida, uma coisa assim. Então, eu não tenho boas experiências em relação ao SUS, o atendimento nessa área de gestação. Não tenho boas experiências, né? Porque as pessoas próximas a mim aconteceram essas coisas, onde as crianças vieram a falecer. Minha sobrinha mesmo, ela estava com 7 meses, estava totalmente formada, perfeita, cabelo, tudo perfeito, e ninguém sabe por que ela morreu. Então, talvez, se a minha irmã tivesse tido uma assistência médica melhor, um pré-natal melhor, talvez ela tivesse identificado alguma coisa que, sei lá, o médico recomendasse o parto dela mais cedo para poder salvar a criança, alguma coisa poderia acontecer. Mas isso não aconteceu, não foi explicado, parecia uma gestação normal e no final não foi uma gestação normal, foi uma gestação de risco. Então, por conta disso, como eu já sou uma pessoa que tem pressão baixa, vez ou outra eu tô desfalecendo aí, desmaiando, eu já sinto muitas, mas muitas dores quando eu estou menstruada, né? Eu chego a vomitar de tanta dor, pra você ter uma ideia. Já teve vezes de eu vomitar assim 5 vezes seguidas, de tanta dor, de tomar o remédio bater no estômago e voltar. Então eu tenho essas complicações. Por eu ter essas complicações e ter essas experiências próximas que aconteceu com os meus familiares, eu sinceramente eu tenho muito medo de ficar com a assistência do SUS. Não que o sistema do SUS não seja amplo, não seja bom, mas talvez para as gravidez de risco ele não seja tão bom assim. Seja interessante para uma gravidez tranquila. Bom, enfim, no final eu nem sei ao certo se eu vou ter uma gravidez tranquila ou uma gravidez de risco. Eu só quero mesmo me precaver, sabe? Pensando dessa forma, eu optei em contratar um plano de saúde. Então eu fui pesquisar, né? Porque o plano de saúde ele precisa ser contratado antes mesmo de você começar a tentar engravidar. Porque quando você for ter o seu bebê, você precisa ter 10 meses aí de carência, né? De adesão a esse plano de saúde. Do contrário, você não consegue fazer o seu parto pelo plano de saúde. Você pode até ter o atendimento médico, fazer o pré-natal, tudo direitinho, mas o parto em si você vai ter que fazer no SUS. Como eu não quero que isso aconteça comigo, então eu ainda não comecei a tentar engravidar justamente porque primeiro eu quero fazer o plano de saúde. Então eu fui pesquisar. Pesquisei 2 planos, né? Aqui na minha cidade tem, geralmente são, acho, salvo engano, são 3 planos. Mas um eu descartei porque eu já ouvi falar muito mal sobre esse plano e aí eu não quis nem pesquisar sobre. Então eu pesquisei sobre o plano de saúde da Plamed e o da Unimed. O da Plamed, ele custa enfermaria R$325. E se for apartamento, R$568. Porém, esse plano da Plamed, ele não tem coparticipação. O que é já interessante, né? Porque você paga só um valor fixo mensal. O da Unimed, ele é um pouquinho mais barato. O plano que a gente escolheu, a gente tá na dúvida se fica com um ou com outro, né? Então, entre todos que eles mandaram pra gente, a gente escolheu um e aí a gente tá pesquisando para ver com qual que é mais vantajoso. E aí, dentre esses que a gente escolheu da Unimed, ficaria um valor de, se for parto em enfermaria, R$291, salvo engano, e se for apartamento, R$379. Então, se eu optar em ter um parto e logo em seguida eu ficar na enfermaria, o interessante seria o Plamed, porque é R$325 e eu não preciso pagar nenhuma coparticipação.
Já se eu optar em ficar num apartamento após o parto, então o Unimed seria mais interessante, porque é 379. Porém, o da Unimed, ele tem coparticipação. Essa é a minha maior dificuldade, porque toda consulta e todo procedimento, exame que eu for fazer, eu vou precisar custear algum valor, além do valor do plano em si. Então, todos os meses eu vou, em tese, pagar R$ 379 e toda vez que eu for fazer uma consulta com o médico ou fazer um exame pelo plano, eu vou ter que pagar ainda um valor a mais, uma diferença de valor sobre essa coparticipação, que seria para consulta R$ 35 e exames 40% do valor do exame, limitado a R$ 40. Então, se você for fazer um exame que custa R$ 10, você vai pagar R$ 4. Se você for fazer um exame que custa R$ 1.000, você vai pagar só R$ 40. Né? Mas é por exames, por procedimento. Essa é a minha maior dificuldade, sinceramente, eu não sei ao certo o que escolher ainda. Mas eu quero sim escolher um plano de saúde. Porém, é o seguinte, para quem vai optar em fazer um plano de saúde assim como eu, o interessante seria você fazer esse plano de saúde pelo menos 6 meses antes de você começar a tentar engravidar. Por quê? Porque todos os planos de saúde, para tudo existe carência. Para tudo existe carência, principalmente para fazer exames. O que eu não sabia, eu pensei que a carência inicial seria só para parto. Aí eu falei, não, então eu faço o plano de saúde um mês antes do período que eu vou começar a tentar engravidar. E aí tudo bem, quando meu bebê for nascer, né, em nome de Jesus, ele não vai nascer prematuro, eu já terei os 10 meses aí de carência. Mas não é assim. Na realidade, tem carência também para fazer exames. Então, lá na descrição, na tabelinha da Unimed e do plano da Plamed, vem dizendo 30 dias, carência para consultas e exames simples. Então, você precisa aguardar 30 dias para marcar uma consulta e fazer um exame simples. O que seria exame simples? Por exemplo, um hemograma completo. Já se você for fazer um exame especializado, como uma ultrassom, um exame mais específico, aí você precisa aguardar 6 meses, 6 longos meses, para você conseguir fazer. Sendo que tem muitos exames que você precisa fazer, inclusive antes de você engravidar, né? Que são aqueles exames pré-concepção, que você precisa fazer antes para você saber como é que você tá por dentro. Eu, no meu caso, que já tenho mais de 30 anos, é de suma importância que eu faça antes esses exames para saber como é que eu tô por dentro, para saber se eu posso sim receber um bebê, como que tá a situação aqui, porque eu não sei, né? A gente olha assim e diz, nossa, você tá bem, tá coradinho, não sei o quê, mas você não sabe como é que você tá por dentro, então você precisa de exames médicos para saber como é que você está, se está apta a receber um bebê. E aí eu fui pesquisar, né? Óbvio, né? Então eu fui pesquisar para saber quanto que custaria esses exames para eu fazer de forma particular. Porque eu pensei, eu vou aderir ao plano, vou fazer os exames necessários de forma particular, porque aí quando eu for precisar fazer novamente esses exames, eu já vou estar coberta. De novo, lei do engano. Fui pesquisar e vi que os exames iniciais que eu preciso fazer antes mesmo da concepção custa em torno de R$ 1.296, ou seja, R$ 1.300. Só os exames iniciais. Sendo que esses exames, a cada 3 meses, segundo a minha irmã, que é enfermeira, eu vou precisar fazer novamente. A cada 3 meses eu tenho que fazer de novo esses exames. Eu vou até colocar a relação dos exames aí, porque aí vocês também já ficam sabendo do que eu tô falando. A cada 3 meses eu vou ter que fazer novamente esses exames. Então eu pensei, se eu aderir a esse plano agora, neste momento, ou seja, neste mês de janeiro ainda, eu só vou conseguir utilizar o plano lá em junho. Muito provavelmente em junho eu já vou estar grávida. Mas corre o risco de eu precisar, na verdade, de eu ter que fazer os exames iniciais agora, e quando eu for fazer de novo, porque é a cada 3 meses, né? Quando eu for fazer de novo, eu ainda não estar coberta pelo plano. Então, veja quanto de dinheiro você vai gastar
por você não ter feito o plano no momento devido. Se eu tivesse feito esse plano de saúde 6 meses atrás, eu já estaria apta hoje para fazer os exames pré-concepção, né? Tudo direitinho, e daqui a 3 meses e assim sucessivamente. E aí eu diria para você, com certeza, que eu iria ficar com o plano da Plamed, para apoio, né, após o parto na enfermaria mesmo. Não tem problema ficar com outras pessoas. O ideal seria eu ficar sozinha, porque eu poderia ficar com o meu esposo, né? E aí a gente já ter aquele momento maravilhoso juntos, logo de início. Mas, né, eu poderia abrir mão desse luxo para economizar e pagar um plano, um plano que eu ficaria coberta em relação a tudo. Eu não iria ter que pagar a coparticipação. Por outro lado, eu já não consigo fazer dessa forma. Por quê? Porque eu vou ter que pagar muitos exames particular, né? Porque o plano não vai cobrir, porque ainda não tem a carência. Então, assim, fica a dica para vocês. Se vocês estão pensando em engravidar, se puder esperar, faça o plano hoje e espere no mínimo 6 meses para começar a tentar. Porque aí quando você engravidar, você já vai estar coberta em relação a quase tudo, só não a parto, né? Mas a consulta e exames você já vai estar coberta, e aí sim você vai conseguir fazer tudo pelo plano e vai usufruir de forma plena, né? O seu plano. Porque no meu caso específico, como eu já estou querendo engravidar por agora, né? Já quero começar a tentar a partir do próximo mês, por exemplo. Eu não sei ainda o certo, mas seria agora no primeiro semestre. Eu vou ter que fazer muita coisa de forma particular que o plano não vai cobrir. Por quê? Porque ainda não tem a bendita da carência. Essa é a situação. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Foi quase um desabafo com também orientação em relação a plano de saúde. E é isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu volto aqui para falar com vocês mais sobre essa minha experiência inicial. Um forte abraço.